Bom, boa tarde. É com enorme gosto que eu repito esta vinda a este seminário. Eu acho que algumas caras me são familiares para além dos organizadores. E foi com muito entusiasmo que eu aceitei pensar num tema que pudesse encaixar neste rótulo muito desafiante, universidades, redes, identidades, para além das universidades. E este foi, de facto, o meu tópico, o meu âncora de pensar para além das universidades. E por isso isto ter este título e aquele resumo um pouco fora dos peripatéticos, todos muito escolásticos e direitinhos. Pensei organizar esta conversa e considero isto como uma conversa aberta, como algo que permita não só o comentário aberto, mas sobretudo as vossas ideias e os vossos contributos. E que organizei em 10 tópicos. Portanto, o que é que significa sair da universidade atualmente, em que todos discutimos como é que será a universidade nos próximos tempos, e falava há pouco aqui com o meu querido amigo e colega, as universidades estão a ficar depauperadas de gente, portanto, o que é que será a universidade em 2020, 30. Portanto, também esta questão de como é que a Comissão Europeia e estas associações, European University Association, também começam a fazer alguma pressão da forma como nós nos moldamos e procuramos ter as redes de internacionalização e as redes de contacto que são completamente banais ao mundo em que nós hoje trabalhamos. E é um pouco a partir deste tópico atual que eu resolvi olhar para trás e perceber se hoje a Universidade Europeia, esta tópico, eu passo o curso, vamos ficar aqui, não é? Exatamente. Deste documento de Universities Without Walls e que tem um jargão, tendências e desafios das universidades em 2030, aberta, transformada e transnacional, sustentável, diversificada e engagée, comprometida, forte, autónoma e gerível, aprendizagem e ensino, e research, investigação e inovação, cultura, e depois o Turning Vision into Reality, os fatores para o sucesso. Abraçar frameworks, redes e estruturas de competências e conceptuais, o adequado investimento, uma forte liderança e prioridades de ação, reformar as carreiras académicas, promover a interdisciplinaridade e desenvolver o comprometimento cívico. A minha questão foi se isto é tão jargão para nós todos. Nenhum de nós que hoje temos que assinar formulários, fazer relatórios de 30 mil coisas, significa que a universidade para a Comissão Europeia está forte, está centrada, está ainda naquele postulado de Torre de Marfim. E a minha questão foi se hoje é preciso este documento para nós sairmos, qual foi o itinerário para chegarmos até ao século XX, XXI? Qual foi a forma como a universidade se foi desafiando a si própria e como é que foi conectando redes, atores, instituições que... é para admitir. Está bem, eles fazem. Como é que ao longo do tempo longo, e o tempo longo para mim é muito marcado pelo espaço público e pela revolução cultural e científica das luzes, como é que a universidade, quase sem a historiografia ter marcado essas ligações, foi recebendo os outputs, foi recebendo as invectivas de um conjunto de sociabilidades científicas e de instituições que, não estando na universidade, foram determinantes para toda a estrutura da Universidade Europeia do século XVIII, XIX até ao final do XX. Para mim, a questão foi as redes internacionais das universidades, é uma temática que hoje começa a ser a área de investigação, e temos ali o Carlos, que ainda é um receio de doutorado sobre a constituição das redes universitárias como objeto, como é que os professores e os alunos andavam uns para os outros. A minha questão colocou-se que instituições é que giravam à volta da universidade, mas não eram a universidade,
E se, por hipótese, elas não tivessem existido, a universidade não chegaria ao modo consolidado, internacional, forte, com lideranças que nós hoje temos, e por isso é preciso sair da universidade, é preciso voltar, digo eu voltar, é a minha hipótese de trabalho. Portanto, o facto de este documento me ter chegado às mãos há relativamente pouco tempo, mercê das autonomias e das revisões estatutárias que todas as universidades têm que ter. O facto de eu pertencer ao Conselho Geral implica que de vez em quando tenhamos assim uns documentos simpáticos para deglutir durante uma semana ou duas, foi o meu ponto de partida determinante. É óbvio que eu tive que procurar pensar como é, em mim própria, estava ali a dizer à Isabel que hoje íamos back to the past, em mim própria, como é que as coisas tinham começado. E de facto, eu acho que os anos 80 são determinantes para se fazer aqui algumas inversões. Em 1981, há um processo de descentralizar o monopólio de prática de produzir conhecimentos. Lembremos as teses de mestrado, o primeiro mestrado de História Cultural e Política na FCSH 1981-1982, que eu e a Isabel fomos cobaias, onde são propostas duas temáticas biográficas completamente fora da caixa para o que eram os temas habituais dos seminários de licenciatura. Isto aqui para os mais novos, não havia mestrados, mas ninguém acabava a licenciatura sem fazer um seminário de licenciatura, que era o grande trabalho de investigação. E o professor Silva Dias, que vai daqui de Coimbra para a Universidade Nova de Lisboa, no menu que apresenta aos alunos para escolhermos as teses. Como vocês percebem, estamos aqui, os anos 80 é o mundo que está nos antípodas do que vocês hoje têm. No menu, fora da caixa, encontrava-se o Marino Miguel Franzini e Francisco Soares Franco. Do palco consagrado do Parlamento Vintista da Constituinte, saltaram para as dissertações figuras de ciência, cultura e política que atuaram nestes campos fora da Universidade de Évora. Este, para mim, foi o deslumbre, foi eu perceber, já tínhamos estudado a reforma pombalina, os estatutos de 1772, todas aquelas coisas fundamentais, foi eu ter percebido que havia formações e havia périplos e itinerários com um forte cunho de internacionalização fora da universidade. E havia carreiras que eram determinantes, nomeadamente pois, para as constituintes. Eu coloquei aqui algumas das, não sei se vem, o próprio vejo mal. Aqui, enfim, ainda tenho ali o roteiro, sim, já vou fazer aqui o comentário. Portanto, nós temos aqui o Franzini, este homem militar circunspecto, e é óbvio que quer o Soares Franco, quer o Marino Miguel Franzini, que foram dois dos temas desenvolvidos nesta primeira linha de 1981, todos eles, os dois, foram dois importantíssimos vintistas, porque fazem reformas das leis agrárias, reforma da saúde, estamos a falar para 1820, a reforma dos processos estatísticos, levantamento de costas, portanto, uma quantidade de trabalhos de infraestruturas. E o que me pareceu determinante foi perceber que a linha de genealogia de leituras académicas de onde eles dependiam era de facto a Grande Enciclopédia de 1755. E depois nós não podemos esquecer que entre a universidade e fora da universidade há os grupos de letrados, os grupos para quem cultura e ciência são uma forma de diversão. E nisto as recriações filosóficas do Teodoro de Almeida me parecem que são um bom exemplo para começarmos a criar aqui um espaço público de cultura e ciência fora do espaço universitário que se está envolvido com as sociedades científicas, com as sociedades literárias, com a Academia de História logo do início do século e depois recuperada mais tarde. Significa que estes trabalhos feitos em 1981 nos levaram, se calhar com muito pouca consciência na época,
confesso, nos levaram a entender que na sociedade existem esferas de influência na universidade. As porosidades do conhecimento possibilitadas pela sociabilidade científica, protagonizada por atores de primeira e de segunda linha, entre os campos da militarização da ciência, os campos da Academia das Ciências, a Academia de Marinha da cidade do Porto, ou os círculos médicos que se agrupavam em torno de projetos jornalísticos, científicos e literários, um grande destaque para um jornal aqui pensado em Coimbra e editado em Lisboa, o Jornal de Coimbra. Que é hoje uma peça ainda fundamental para quem quer entender. Para além do núcleo de imprensa médica no Porto, no último quartel do século XVIII, o tempo das luzes, do iluminismo filosófico. Envolvidos mais de 40 anos, estes suportes de referência continuam a ser, no meu ponto de vista, úteis para me ajudar a pensar universidade no espaço público científico, novos horizontes, novos atores, novos públicos do século XIX. Reflexões em aberto, foi o título que eu dei, onde termino onde nós hoje vamos todos para a praça pública, porque a Comissão Europeia considera que é determinante, é nesse enorme movimento da Noite Europeia dos Investigadores, que em sincronia, última sexta-feira de setembro de cada ano, é forçoso lacrar a agenda, porque esse é o dia em que saímos da universidade e fazemos uma sociabilidade científica, cultural, intergeracional. Mas isso depois fica para a parte final. É tempo, então, de rasgar o espaço público do existente no século XVIII e nela introduzir algo que é muito caro aqui à Universidade de Coimbra. É o tempo de pensar nas reformas da Universidade da Europa. E, claro que Coimbra não é a idiosincrasia portuguesa, Coimbra vai na mesma linha, na mesma lógica das reformas das universidades. Me parece interessante colocarmos aqui que esta reforma das universidades na Europa é numa Europa pós-1755. E também, mais uma vez aqui, a existência do terremoto de Lisboa faz com que intelectuais, o debate público dos filósofos de toda a Europa dessa época respirou pelo estuário do Tejo em Lisboa. Uma Europa das luzes católicas que abriu as universidades à figura, às ideias e à leitura de Newton, dotando as universidades novos espaços de ensino, de novas aprendizagens, como espaços revolucionários sob o ponto de vista epistemológico, complementares à sala de aula, onde era obrigatório ler compêndios, novas lições sobre o natural e o científico funcionamento. A reforma das luzes e a abertura da cultura e ciência em espaço público são, de certo, determinantes para que a cidade possa entender uma revolução cultural e científica. 72 e a reforma de Pombal é os parâmetros, mas percebermos também que a produção historiográfica que a Universidade de Coimbra tem desde o final do século XX, tem vindo a desenvolver com novas aproximações, novas abordagens, como a recente tese de doutoramento do Carlos Alves, A Ordem Natural nas Reformas Universitárias de Salamanca e Coimbra, nos lançam as sementes que despontam nas primavera revolucionária das revoluções liberais atlânticas, e é sempre bom lembrar os clássicos dos clássicos, como o God Show. Se partimos do ponto de fuga das luzes em direção ao liberalismo, estamos certos que estamos perante um espaço público e de sociabilidades científicas que se vão cruzar formal ou informalmente e muitas vezes de forma invisível com as universidades, neste caso com a universidade única que o país tem até 1910, que é a Universidade de Coimbra. É tempo de trazer à colação as luzes em Portugal, prática das luzes em Portugal, nas cidades Coimbra, como é óbvio, do Porto e de Lisboa. Luzes e espaços de ciência e cultura diferenciados, mas com esteios que se projetam para o Brasil, império-colónia de um mundo das luzes. Vejam-se as viagens filosóficas, a tipografia do Arco do Cego em Lisboa, 2 anos de vida de Frei José Mariano de Conceição Veloso e uma produção editorial ainda hoje considerada estonteante do botânico que fazia livros na corte e enviava para o Brasil, de forma que fossem livros úteis, utilitários e que respondessem a um programa de desenvolvimento e de conhecimento do país, são as memórias económicas da Academia das Ciências de Lisboa e as próprias memórias. Aqui eu escolhi, só para fazer aqui um ponto com os bonecos,
algo que me parece determinante. Estas imagens são muito atuais, a Academia das Ciências, tal qual ela se abre hoje ao público, e essa é também, mas isso era outra história, como é que a Academia depois acaba, é muito importante entre os seus confrades, entre as múltiplas ligações internacionais que tem com os seus sócios, mas durante muito tempo é um espaço muito fechado, muito pouco permeável a esta ideia que a Europa tem de nos abrirmos e de um comprometimento. Infelizmente, as coisas estão muito diferentes. E aqui temos as aulas que a Academia dava de Física Natural, levadas a cabo pelo Frei Joseph Mine e o atual Museu Mainense. Ou seja, temos aqui que a Academia percebe que tem que ter uma interligação muito direta com a sociedade à margem da universidade. Não era um polo da Universidade de Coimbra, na cidade de Lisboa, mas é todo o próprio espírito cosmopolita que a Academia das Ciências, com que é formatado e com que é organizado e para o qual deve ser conhecimento útil, se vai organizar nesse sentido. O boneco seguinte é a ideia que quer Coimbra, quer a Real Academia das Ciências têm aquilo que mais importante tem em termos de espólio das viagens filosóficas, nós hoje diríamos expedições científicas, para o século XIX, para a África, elas vão se chamar perde-se o romantismo das viagens filosóficas e adquire a linguagem e a linguística muito forte de expedições científicas, de ocupação e de exploração territorial. Mas nesta altura ainda estamos muito sobre o império das luzes, muito sobre o império de filósofo e, portanto, conhecer era praticar filosofia. E também me parece fundamental percebermos que a imensa coleção das várias viagens filosóficas, a mais conhecida de todas é, sem dúvida, do Rodrigues, Alexandre Rodrigues Ferreira, exatamente, muito obrigada, e que estão uma parte aqui em Coimbra, porque Coimbra tem o Museu de Física, tem as Histórias Naturais, tem o Jardim Botânico, e a outra parte foi para Lisboa e estará uma parte na Academia das Ciências. Portanto, aqui eu tenho aqui já que a universidade vai beneficiar imenso destas expedições, deste conjunto de conhecimentos, deste trânsito atlântico do mundo que vem do mundo novo, do outro lado do Atlântico, para ser estudado, reproduzido e ampliado fora da academia, fora das universidades, mas é óbvio que quando nós vamos consultar as bases de dados, estou a olhar ali para o Carlos, nós percebemos que a mesma personagem atua em vários palcos diferenciados, com plena dedicação exclusiva, como nós hoje diríamos. O próprio Franzini, eu ficava espantado como é que ele vinha a Coimbra, fazia as embarcações, tinha aulas na Academia de Marinha e ainda era inspetor da Cordoaria em Lisboa. E não havia comboios, os comboios hoje também andam muito atrasados, mas não havia esta interação. Portanto, esta ideia de o conhecimento circular através de um conjunto de pessoas que tinham ligações informais à universidade, mas cuja sua abrangência e determinação ia muito para além das paredes da universidade. Ia muito para além mesmo das novas estruturas e dos estabelecimentos anexos e complementares. Em Coimbra, os edifícios anexos e complementares à universidade impuseram-se e ainda hoje constituem um património cultural e científico da URV, como espaço público. Por isso eu achar que ligarmos sempre a universidade à cidade, às cidades, isso implica um controle e uma pulverização e também o usufruto desse mesmo território que são as cidades. E depois as cidades têm pessoas, portanto as próprias cidades têm os vários mecanismos de sociabilidade que albergam, que enquadram e que podem ou não fomentar e desenvolver outro tipo de mecanismos. Só para lembrar aquilo que toda a gente sabe aqui em Coimbra, a importância que tem o Observatório Astronómico, o Laboratório de Química, o Jardim Botânico, o Colégio das Artes, que acolhe diferentes coleções de história e da ciência, de ciência e de história natural, e que tem vida desde o final do século XVIII até à atualidade. Se Évora deixa de ter universidade em 1755,
e já vamos passar, à alta da cidade, junto ao palácio do arcebispo e do templo romano e fronteira ao palácio da Inquisição, Frei Manuel de Cenáculo faz abrir a Biblioteca Pública de Évora, como uma abertura ao público, os letrados de época, fazendo convergir para este espaço emblemático da memória da cidade um cenáculo de leitura e uma biblioteca para o povo, tendo em conta qual é o povo, enquanto conceito que nós encontramos na Academia das Ciências, é o povo que nós encontramos nas sociedades económicas amigas do país, que vão mapear o que são hoje as regiões autonómicas da Espanha e das múltiplas sociedades promotoras da felicidade e da utilidade pública que passam por toda a Europa na viragem do 19 para o 20, mesmo com as tropas napoleónicas a invadirem e a fazerem as suas implantações. Ou seja, gente que entra e sai da biblioteca para ler, para depois talvez debater e ler em voz alta e usufruir de periódicos que começam a despertar pelo país. Será na cintura de 800 que se abrirá um outro complexo cultural de saber científico e artístico, o Museu de Évora Frei Manuel de Cenáculo, hoje Museu Nacional Frei Manuel de Cenáculo. Pronto, eu aqui não quis deixar de fora a minha cidade, que tem aquele problema, a universidade fechou, ainda hoje a narrativa oficial da história da universidade é que vimos de Pombal, tem toda a página oficial, conta toda a história da Universidade Jesuítica, fechou em 1755 e depois há um decreto-lei em 1973 do Veiga Simão que abre a universidade e ponto. A universidade não tem visibilidade para além disso. Portanto, estou completamente à vontade de todas as reuniões que eu tenho nos sítios institucionais, lá venho com a retórica de que essa universidade que existe, mas que está dentro de uns muros que não tem ainda fachada. Mas o meu tópico é perceber que neste cenário de espaço público da ciência, cultura e artes, numa dimensão de longa duração, Lisboa vai impor-se com a Real Academia das Ciências de Lisboa, como vinham, pronto, mostrar se calhar o boneco anterior. Não, isto já está tudo desconectado, é este. Criando que vai impor, desculpem, que vai criar-se com a Real Academia das Ciências de Lisboa e no último quartel do século XIX com a Sociedade de Geografia de Lisboa, criando nas tensões do liberalismo a Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa em 1822, ao qual não é desconectado o Jornal de Coimbra, que vinha desde 1812 e, portanto, o volte-face do liberalismo reúne uma comunidade de médicos, de gente que estava interessada em aprender, divulgar, discutir e fazer, e, sobretudo, ter o fundamental mecanismo de dar uma identidade corporativa e científica, que é um jornal. Nós hoje criamos uma página, nestas épocas, um jornal científico era, de facto, aquilo que permitia a identidade cultural, a identidade de contornos que hoje nós temos. Eu fui consultar a Sociedade das Ciências Médicas atual e ela dá-nos a forma como constrói a memória. Insatisfeita com a falta de instrução e o atraso português na arte de curar, um grupo de clínicos de Lisboa formou em 1822 uma associação científica que lhes proporcionasse o ensino mútuo, a Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. Conhece o contexto da criação de uma sociedade mais antiga do mundo. Este tópico, para mim, eu posso usá-lo para as outras sociedades. Posso usá-lo para a Academia das Ciências, posso usá-lo para a Academia Real Academia Marítima de Marinha do Porto. Um espaço de sociabilidade científica é também um espaço de debate, de aprendizagem, de ensino endógeno, neste caso entre médicos, mas sobretudo um espaço de internacionalização e com rosto identitário e publicação científica formataria a sociabilidade da sociedade do Jornal das Ciências Médicas, publicado desde 1835. Foi o primeiro jornal português de índole exclusivamente médica, é ainda hoje uma das revistas médicas mais antigas do mundo, que mantém o título original, ainda segundo a memória institucional da Sociedade atual das Ciências Médicas. Se a Academia das Ciências já nos tinha alertado para a importância de colocar sobre a mesa a sociabilidade científica como forma de romper os muros da universidade e lançar pontes para ligações transnacionais,
Este caso reitera a hipótese de como se foi forjando elos de conhecimento científico e cultural fora das salas de aula da Universidade Reformada de Coimbra, como uma ligação estratégica vital para o espaço público do século XIX. É aqui que me parece importante termos em linha de conta aquilo que já tem quase 40 anos, o periodismo científico, a existência de jornais científicos e literários que colmatavam, através da leitura proporcionada às elites agrárias, químicas, físicas, o conhecimento e um debate que podia ser efetuado em vários locais destas sociedades científicas, mas também nos próprios espaços apalaçados, nos próprios espaços de corte e de uma cidade cosmopolita, fosse Coimbra, Lisboa, Castelo Branco, ou whatever, onde esses jornais chegavam. Eu lembro que fiz o estudo das assinaturas e era possível perceber a geografia onde tudo aquilo que chegava. Portanto, isto me parece também, quando nós dizemos, Portugal só tem uma universidade até 1910, que é de Coimbra, o resto era terra queimada. Eu acho que estas perguntas que nós fazemos, onde é que estava esta gente que não estava na universidade, mas que acionava e mantinha um espírito científico de debate, uma ligação internacional quase constante, quanto mais não fosse pelas trocas, porque estes jornais publicavam, o Alexandre quando é que vai criar os direitos de autor, até o Alexandre quando criar os direitos de autor, tudo quanto chegava a Portugal era traduzido e publicado imediatamente, sem qualquer problemas autorais. E isto me parece ser um nicho fundamental que vai existir em paralelo ou em concomitância ou em complementaridade com a Universidade de Coimbra. Agora é que os temos. Para a cidade... Isto tudo... Peço dois, que eu posso ver bem. Para a cidade invicta, já que fomos Coimbra, que é sempre, obviamente, polarização, quando o tema universidades até 1910, já fomos a Évora. Para a cidade invicta, temos que lançar aqui o inquérito da sociabilidade científica de cultura e ciência, mencionando a existência da Academia Real de Marinha e Comércio de 1803-1837. São estas. Este é o edifício do século XIX, esta é a atual, e que é a atual reitoria da Universidade do Porto. Estas marcas identitárias que depois o século XX e o século XXI vão fazer não me parecem despicientes. Me parece que são criadas os elos de genealogia de onde é que nós vimos. De certeza que não vimos de Coimbra. E isso é muito interessante perceber que quer Lisboa, quer Coimbra encontra malhas de desmultiplicação, de explicações porque é que existe a Escola Politécnica em Lisboa, que vira Universidade, Faculdade de Ciência, Universidade de Lisboa com a República, e o Porto faz a mesma coisa e não vem de Coimbra. E, portanto, esta malha que é tecida me parece muito interessante perceber, então, mas onde é que eles tinham o que nós hoje chamamos a massa crítica? Se não vem de Coimbra, se os lentes de Coimbra não foram para lá, hoje nós sabemos que há 50 anos as universidades foram criadas com gente que foi de Coimbra para Lisboa, os que vieram de Lourenço Marques e de Luanda ocupar os cargos das novas universidades que estavam a nascer, e, portanto, há uma translação. Mas aqui nós não temos essa translação. E a pergunta que eu coloquei foi, mas como é que é possível? Obviamente que é possível se nós considerarmos todos os outros mecanismos e instituições de ensino, de debate, de aprendizagem, de locais onde se liam e escreviam coisas, nomeadamente depois aquilo que corresponde hoje aos nossos meios, que são a correspondência. Essa é a peça fundamental da troca de ideias, do debate científico, dos debates culturais, são as cartas trocadas entre estas diferentes personalidades. De facto, a Academia de Marinha e Comércio do Porto é transformada na Academia Politécnica do Porto, gênese das atuais faculdades de Ciência e de Engenharia da Universidade do Porto, e estou a citar o arquivo da Universidade do Porto, de acordo com a memória oficial e identitária do Porto, no século XXI. Aliás, recordar que o edifício desta academia é hoje a reitoria, como nós vemos
nesta imagem. E claro, aqui eu trouxe não se percebe muito bem, mas aquele senhor ali, muito vistoso, depois da recuperação, eu acho que ele ficou a brilhar demais, que é o Frei Manuel de Senac. Eu lembro do Frei Manuel de Senac não estar tão brilhante nas suas vestes eclesiásticas, mas às vezes os restauros têm destas coisas. E esta é o 1803, ao semear bibliotecas. Vamos cá semear mais uma biblioteca em Évora e que funciona durante toda a centúria de 800 como um espaço de encontro cultural das elites da cidade, que tinham um liceu depois dos anos 30, depois de 1836, mas é a biblioteca, o grande cenáculo e o grande local de encontro das elites. No ponto 6 do meu alinhamento, que há de estar por aqui, exatamente, portanto eles são 10, já vamos no 6, eu resolvi virar o azímuto da observação não para os mecanismos de sociabilidade formal existente, que têm todas ligações e conexões internacionais. Isso é uma coisa que é de base. Se não tiver conexões internacionais, então não vale a pena ter uma sociedade ou alimentar qualquer tipo desse tipo de mecanismo cultural científico, os espaços de ciência. Neste passeio histórico de espaços científicos fora da universidade, e no século XX e no século XIX é apenas Coimbra, é tempo de lembrar a importância de prática científica e de aplicação de conhecimentos que laboratórios, jardins botânicos, museus e bibliotecas trouxeram para o espaço público de debate e de interação de atores de diferentes formações e ofícios que deambulavam por vários espaços de sociabilidade científica e atuavam como opiniões formatadas no enquadramento ou da universidade ou no espaço emblemático do Parlamento, a consagração política do espaço público para a sociedade portuguesa de 800. O que é que eu quero dizer com isto? Temos aqui estas mostras, a estufa grande do Jardim Botânico aqui da Universidade, já depois de recuperada, o Laboratório Químico da Universidade de Coimbra, que é em frente ao Colégio das Artes, as galerias do Laboratório de Química, que é a Escola Politécnica de Lisboa. Aqui se percebe muito bem que estamos na segunda metade do 19 e o ferro impõe-se porque temos o mesmo tipo de estrutura construtiva e, portanto, a Sociedade de Geografia e a própria estufa grande nos faz lembrar a exposição de Londres de 1851, o vidro e o ferro no seu máximo esplendor. E não é despiciente nós percebermos que estas ligações podem e devem ser feitas, no meu entender, para se entender a forma mentis que circulava por um Portugal que não tinha que estar fechado a estarmos no final da Península Ibérica. E aqui os jardins. Em 1837, nasce por decreto-lei a Matriz Politécnica, a Escola Politécnica de Lisboa e a Academia Politécnica do Porto, espaços de aprender a fazer e de usar conhecimento aplicado na sociedade. Não é por acaso que os estudos preparatórios dos militares, e nós temos uma militarização da ciência e da técnica até muito tarde em Portugal, os engenheiros civis só existem a partir dos anos 70, até lá do século XIX, até lá o que nós temos são engenheiros militares que têm que fazer todos estes tirocínios de aprendizagem de física, botânica, matemática, química, etc. Portanto, as escolas politécnicas estão muito formatadas para ensinar a fazer, para gente prática, muito usando o modelo napoleónico da escola politécnica, muito usando aquilo que se instala no liberalismo português e que é o Isabel Lemos até à exaustão, a famosa geração dos ideólogos do Gusdorf. Portanto, eu voltei a olhar para o Gusdorf e disse, pá, isto de facto tem razão, na altura não tinha pensado nisto como aquele modelo de fazer funcionar um Estado de progresso e muito virado para a realidade faz sentido nesta aplicação do aprender a fazer, aprender para atuar, aprender para transformar, aprender para a modernização. E 1850, com a regeneração e o fontismo, está ali à porta. E, portanto, mais uma vez aí, a gente pensa, bom, mas onde é que aquela gente toda se foi formar por muita missão internacional que tenham vindo? Portanto, é preciso termos esta noção da realidade e destes cantinhos, muitas vezes, colocados para o lado. Nestas instituições, é importante nós percebermos
que quem trabalha num laboratório para dar aulas ou para fazer experimentações são várias tipologias de atores. E o Quintino depois vai pegar por aqui, pronto, é uma gentileza. Temos claramente os atores principais, o responsável, mas um laboratório, se não for lá ninguém limpar aquilo, não funciona. O jardim botânico, se não tiver o jardineiro, que tem que perceber quando é que se poda, quando é que se rega, quando detectar que as roseiras estão com piolho, o que significa que vem aí a doença, os próprios agrónomos vão utilizar isso depois da entrada do filoxera em grande. No Alentejo nós temos roseiras plantadas à entrada das vinhas. Não é romântico para ser bonito, é que as rosas são muito mais frágeis que a vinha. E, portanto, quando as pétalas das rosas começam a ficar com bichinhos, alto, acionam-se os sistemas de alarme porque a praga está a chegar àquele território e, portanto, é necessário intervir antes que a praga galgue das frágeis pétalas de rosa para as bagas de vinho. E, portanto, esta ideia que nós temos também que estes espaços da ciência albergavam uma quantidade gigantesca de pessoas, não tinham de ser letradas, mas aprendiam a fazer. O jardineiro provavelmente não sabia ler, mas havia um mestre jardineiro, há toda o puxar da formação e aprendizagem corporativa medieval, do mestre oficial e aprendiz, que é reproduzida em muitos destes estabelecimentos que são vitais para o desenvolvimento da sociedade e para fazer entrar as novas teorias científicas e as novas aprendizagens que é necessário perceber. Portanto, os preparadores dos laboratórios, os jardineiros, os administrativos que preparam congressos científicos ou representação nas exposições internacionais que, a partir de Londres de 1851, a Europa e o mundo confluem regularmente para evidenciar o prestígio nacional dos Estados-nações que se fervilhavam na segunda metade do século XIX. Há toda uma quantidade de gente muito grande que vai vivendo, vai vivenciando e vai fazendo dar vida a estes mecanismos. E aqui eu anteontem me lembrei, bom, nós temos olhado para eles como os sonâmbulos, não é gente que tenha, não assinam artigos, não estão nas presentes, mas quando nós lemos muitos dos artigos da imprensa científica, sobretudo depois da segunda metade do século XIX, em que a imprensa científica se torna especializada, os da agronomia, os da física, os da medicina, por aí fora, nós percebemos que nas notas de rodapé ou na construção narrativa do artigo, perdão, vem a referência que o jardineiro tal, o preparador tal, o que faz as entradas tem um papel determinante para fazer estas grandes manifestações de presença. E aí eu lembrei-me que, se calhar, eles são um pouco como os Sleepwalkers, How Europe Went to War in 1914, do historiador Christopher Clark, e tomei de empréstimo se estes Sleepwalkers não são a forma como nós temos olhado para esta quantidade de atores invisíveis que existem nesses mesmos espaços. O ponto 7 tinha aqui no alinhamento. O que é que há aqui? Agora os bonecos vão ficar um bocadinho mais parados. O ponto 7, a sociabilidade científica versus as sociabilidades urbanas e o cotidiano liberal. Ou seja, se o ponto de partida foi que as cidades têm universidades, e na minha universidade brinca-se com univer e depois muda o S para C para ser universidade, ou seja, uma cidade com universidade, não queremos deixar de introduzir aqui um separador que nos permita pensar nas geografias urbanas de ciência, cultura e arte, que estes módulos de ciência nas cidades, especialmente Lisboa, Porto e Coimbra, e de certa forma Évora, foram criando para urdir a teia de identidade científica destas cidades protagonistas da história da Europa do século XIX, porque aqui ocorreram e acorreram gentes de outras universidades, técnicos de outros estados, congressistas de várias partes da Europa. Viagens de ida e retorno de personalidades, homens e mulheres, ligados ao ofício de prática científica ou alimentando bolsas de sociabilidade científica que ultrapassavam os muros das instituições, mas que se ramificavam em cafés, casas de comidas, jardins botânicos, espaços de lazer e de veraneio,
bibliotecas ou sessões públicas nos palcos teatrais das sociedades, como da Sociedade de Geografia, que acolhiam confrades e público em dias especiais. Estamos a pensar concretamente na Sociedade de Geografia de Lisboa, na grande sala de Portugal, sala de visitas do liberalismo, da República, do Estado Novo e ainda hoje da democracia. E nas recepções oficiais a congressos internacionais que ali tiveram lugar desde os anos 90 do século XIX. E este é o outro dos tópicos. Portugal tem este mundo para além das universidades, vai a imensos congressos científicos, quando eles começam a realizar como um sinal de maturidade e de profissionalização do cientista barra da ciência, mas Portugal também começa a acolher os grandes congressos internacionais. Retomar para Lisboa a memória da Rua das Portas de Santo Antão, paredes meias com o Coliseu de Lisboa, é imaginar o que era uma recepção na Sala de Portugal da Sociedade de Geografia. Sociabilidades urbanas que se cruzavam com sociabilidades culturais, com sociabilidades de lazer, que são próprias da condição humana. O ponto 8, chegamos àquilo que eu aqui começo por enunciar, são a existência dos congressos científicos. Os parlamentos itinerantes de ciência, como algo que eu fiz em Coimbra na abertura do congresso, lhe chamei. É preciso percebermos que a existência dos congressos significa a maturidade, a profissionalização da ciência, porque os congressos não são, contrariamente às exposições, que é tutti quanti, o urbi orbi, portanto, é para todos, os congressos são temáticos. O de geologia, o de antropologia, a história vai estar com a antropologia e a arqueologia, o de 1888 em Portugal. Os congressos são formas muito claras, internacionais, de demonstrar a maturidade, o profissionalismo e os atores principais que atuam nesses campos. E discute-se. A medicina tropical é levada em 1906 pelo Ricardo Jorge ao Congresso Internacional de Medicina e não se chama medicina tropical, é medicina colonial e de marinha. A medicina tropical vai surgir 10 anos depois em conceito internacional. Portanto, esta ideia dos congressos serem parlamentos itinerantes de ciência me parece um bom tópico de sinalização para referenciarmos palcos onde atores vivenciais de ciência e cultura, os congressos têm sempre uma parte cultural. Tem sempre jantares, recepções, visitas, exposições, récitas, tem sempre todo um universo muito multifacetado que representam o Estado que acolhe e, no fundo, o Estado que representa aquele o Congresso. Referimos aos emblemáticos congressos científicos, então, com parlamentos científicos urbanos e ambulantes, ou seja, os congressos não se realizam no mundo rural, realizam-se, de facto, naquilo que está na grande efervescência, que são as cidades, que também têm as tais exposições, e muitas vezes o que acontece é que uma grande exposição, como a de Paris de 1889 ou de Paris de 1900, é o momento ideal para se acolherem vários congressos. Nós temos o caso de 98, em que nunca Lisboa teve tantos congressos internacionais como quando se realizou a exposição internacional de 1998, a nossa Expo. Portanto, o modelo parece que continua em funcionamento. Com um pequeno abstract destes congressos internacionais com práticas científicas, eu escolhi um pequenino excerto que apresentei em Aveiro. Em 1880, uma parte da Europa científica marca encontro em Lisboa no 15º Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica. Reforço, em 1880 já vão no 15º Congresso Internacional de Arqueologia e Antropologia. E isto é muito importante perceber como é que os congressos vêm para qualquer sítio, seja para Lisboa, para Madrid, para Londres, whatever. Significa que existe a tal rede daquela gente que não tem que estar exatamente a ser docente da universidade e a ter o seu modus vivendi oficial na universidade, mas que circula por estes múltiplos espaços de aprendizagem, de debate, de sociabilidade que implica esta viragem. 1888, que coincide com a euforia europeia de nacionalismo, de cientismo e de colonialismo científico. Um congresso
permite olhar para as práticas científicas e culturais decorrentes da rede de organização de congressos científicos internacionais, com parlamentos científicos itinerantes que mobilizam cidades e mobilizam Estados. Este foco permite convergir para a história da ciência em áreas de interface de prática científica com diplomacia e relações internacionais, com ciências cientistas e construção de identidades exibidas e propagandeadas nos programas sociais, nas visitas de turismo, nas sessões de abertura e de encerramento ou das recepções festivas. Cada um dos focos deste parlamentarismo itinerante funcionam como instrumento de construção do público entendimento da ciência, numa clara afirmação da importância do capital científico na primeira metade do século XIX, na primeira metade do século XX e, sobretudo, no último quartel do século XX, como forma de afirmação dos Estados a partir de um corpus científico que temos. É nesta interface de afirmação científica em parlamentos itinerantes que procuramos ver refletidas as práticas e os atores de ciência de forma a se desenvolver fora do espaço restrito da universidade. Souberam desenvolver e enriquecer a rede de conhecimento científico transnacional que também envolvia a universidade. Quando nós vamos à listagem de quais são as instituições que estão presentes, claro que a Universidade de Coimbra está, mas o que é muito aliciante é nós percebermos que o diretor do laboratório, o da sociedade disto, da sociedade daquilo, portanto, há um conjunto de oradores que representam o seu local científico onde desenvolvem a sua atividade. Em alusão também às exposições universitárias internacionais, de uma forma muito breve, em que Portugal participou ou organizou, tomando como ponto de referência a última do século XX, a Expo 98, também podemos perceber que é outro registro e é outra amplitude. Eu tomei em consideração um artigo recente de Bruno Pinto, Celebrating Oceans in Lisbon Expo 1980, World Exhibitions and Science Communication, porque me parece que ele tem aqui o encaixe que eu procuro ter. Ver as exposições universais como também uma forma de demonstrar e de afirmar as competências científicas, a afirmação e os mecanismos internacionais. E o que o Bruno faz neste artigo é exatamente uma breve síntese desde Londres, 1851, mas fora daquele encadeamento que nós estamos habituados, a Helena Souto, Ana Cardoso Matos, uma tese recentemente desenvolvida para a arquitetura no Instituto Superior Técnico da filha da Maria João Neto, são as exposições enquanto grandes peças gigantescas que envolvem o Estado, que envolvem os mecanismos de alterar a fisionomia das cidades e deixar marcas para o futuro. O que o Bruno faz neste artigo é muito centrado no público entendimento da ciência, que é algo que é muito relevante para este conjunto de gente que eu tenho estado aqui a tentar demonstrar, ainda que sem rosto, a partir dos espaços, a partir dos mecanismos institucionais onde eles funcionam, onde se foi fazendo ciência e que não são a universidade. Esse é o meu tópico. E claro que eles têm que conviver com a universidade e estes são os bons exemplos. Vou entrar então na parte final, que talvez seja mais arrojada, a ciência portátil e comparar espaços de laboratório. Bom, a ciência faz-se em laboratório. Se nós formos ao Google e pusermos ciência laboratório, o Google dá-nos a imagem de um laboratório para a Europa, que é uma casa com gente lá dentro, e dá-nos um laboratório para os Estados Unidos da América, que é Los Alamos. Portanto, uma coisa gigantesca com proporções completamente diferentes. Este foi um desafio que eu fiz no verão passado, que me pediram da ciência portátil, e eu fui procurar alguma bibliografia, e de facto existe bibliografia sobre a ciência portátil. Estão aqui os casos mais recentes, de percebermos que sair do laboratório para fazer investigação, para fazer recolhas e depois voltar ao laboratório, significa que é a portabilidade do conhecimento que está não nos instrumentos, mas está nas pessoas que levam os instrumentos e que trazem o conhecimento em receitas. No fundo, os laboratórios de análise que nós hoje temos. Estes são os dois exemplos de laboratório. O primeiro, Lab 1, é o laboratório icónico. Isto é um laboratório de química
da Bayer na Alemanha, e o outro é o laboratório High Modern, como se fosse o lugar sem sítio. Nós olhamos, isto podia ser uma cidade vazia, um filme pós-moderno, uma arquitetura cisavieira, sem ninguém, e de facto é um laboratório. Portanto, aqui temos as referências a cada uma destas. É também interessante que eu tenha ido colher isto à ISIS. A ISIS é a revista de referência da história da ciência e, de facto, em 2008 eles acham que é importante frisar esta relação entre o laboratório fixo e a existência do laboratório portátil, dizendo que o laboratório é uma ficção, que se determina que aquele espaço é o sítio onde se fazem coisas, se juntam pessoas, se produz conhecimento e se vai sair discernimento. Portanto, e tem configurações nacionais e nacionalistas. Portanto, de facto, um laboratório na Europa é sempre aquele modelo da Bayer. O que nós costumamos usar é da Madame Curie, mas como eu tinha posto aqui século XIX, não trouxe, e depois o laboratório do Novo Mundo era esse. É aqui que vai entrar a NEI. A questão que foi por aqui que começou o título provocador que eu mandei. A NEI é uma repto, desafio, obrigação que todas as universidades neste momento em Portugal aderem, financiado pelas ações Madame Curie, da Comissão Europeia, que é os senhores investigadores da universidade. Portanto, eu estou a tentar aproximar do que é aquela coisa de University Without Walls, e de facto na NEI, naquela sexta-feira, nós temos que sair das paredes e temos que interagir com quem aparecer. Portanto, a NEI, este primeiro desenho é o ANEI que foi a uma escola, portanto, os miúdos foram desafiados a fazer qualquer coisa, isto se insere muito, quer no Public Understanding of Science, no PUS, P-U-S, quer nos outreach e na participação de partilhar e formar literacia científica, ou pelo menos a sensibilizar para a literacia científica. E aqui nós temos a NEI no geral de 2020, a criança está verdadeiramente introspectiva, a coçar na cabeça, porque aquelas garrafas fazem imensas coisas. O que é que aconteceu? Isto é um laboratório de águas, e, portanto, o laboratório de águas veio da Mitra, que é onde se encontra esse laboratório, e foi transposto para a Praça do Giraldo, com materiais de sustentabilidade, reciclagem. Por isso as garrafas não é para a criança escolher se vai beber 7-Up ou água, são exatamente coisas que estão a surgir, e o miúdo está a fazer exatamente aquilo que se pretende e que a Comissão Europeia testar a curiosidade. Epá, e o que é que está aqui a acontecer? Portanto, posso dizer? Posso identificar a criança? Pronto, a criança que está aí é o filho do Quintino, que fica sempre muito infeliz porque eu não tirei a fotografia com a cara virada, portanto vocês só veem a cabeça, mas como é óbvio, é uma criança, não se pode mostrar. Isto é um desenho do Adrian Cohen, é um desenho de um viajante, e isto é uma baleia, faz parte de um dos estudos da Cristina Brito, do CHAM, na sua tese de doutoramento sobre os monstros marinhos, e mais uma vez aqui são os mariantes dos navios que têm uma imaginação prodigiosa para desenhar e depois trazer o desenho, e hoje, atenção os senhores historiadores, aqui está a referência bibliográfica com a gentileza da Cristina Brito, que me cedeu a imagem da sua tese de doutoramento. Mas será que nós no século XVIII e no século XIX não teríamos também caixas que transportavam conhecimento, que recolhiam conhecimento? E que eu fui chamar outra vez o padre Teodoro de Almeida, a recriação filosófica. Cada um destes volumes era um vade-mecum para saber o que é que se fazia. Eu lembro das nossas aulas sobre a natureza do século XVIII, com o professor Esteves Pereira, e que nós tivemos que decifrar algumas da senhora Condessa, que via com a lupa as múltiplos detalhes das florzinhas, que afinal tinham tanto... Portanto, esta ideia de que se pega em qualquer coisa que nos vai guiar e nós vamos para o campo, e isto não é feito no âmbito da universidade. Isto são as recriações filosóficas de forma muito clara e muito eclética, de ter os óculos do newtonianismo e
é ócio, é diversão, é muito mais do que ciência. E agora, o que faz o Francisco Contente Domingos, que fez a sua tese de mestrado exatamente sobre a recriação filosófica, é de facto um documento académico extraordinariamente criativo, porque nos dá outra leitura, dá-nos aquela leitura da natureza em movimento, da natureza dinâmica, de nós queremos aprender tudo da natureza para depois a podermos transformar. E é de facto este modelo. Outro modelo que se vai buscar aos ingleses era com as coisas do novo mundo. Nós nas viagens filosóficas trazemos as plantinhas, os animaizinhos, mas vem tudo morto. Ora bem, será que não era possível? Os jardins botânicos precisam de plantas vivas. Como é que se há de arranjar uma forma de atravessar o Atlântico, mas que as plantas venham vivas? Então é inventado The Warden Case, o tal senhor de Warden, que tem este formato, desta caixa em madeira, onde são colocadas as estufas, exatamente, e é uma mini estufa que resiste e é uma mini estufa que permite fazer a circulação. Esta mini estufa é um laboratório portátil para a botânica. Uma das nossas investigadoras ganhou agora um projeto exploratório, um projeto exploratório, não, sim, eu também estou a acabar. Não, estou a acabar isto ao contrário, desculpem. Tudo ao contrário. Estamos na nossa estufa. Sim, estamos nas nossas estufas, não, o resto são mesmo demonstrar. Em que são os miúdos da escola que estão a construir uma estufa Warden, mas com materiais reciclados. Portanto, também vão pôr lá umas plantinhas, como tem que ser tudo sustentável, são plantas que depois vão produzir umas coisas que se podem comer, tipo cenouras, batatas, essas coisas assim muito práticas e muito utilitárias. Este é do Munac, uma caixa Bowpipe, com coisas referentes à física e à química. Aqui temos outro, o laboratório que está nos Estados Unidos, que serve para a versão francesa para coisas de química. Este é o laboratório, a farmácia portátil da família real, que está no Museu de Farmácia, portanto a família real, quando ia para, nomeadamente foi usado quando foram ao Egito, podiam adoecer e nada como uma farmácia portátil para fazer. E aqui em Coimbra temos o que eu acho uma mais bonita de todas, que é a xiloteca. Portanto, para identificar as madeiras, nada melhor que, tipo, recreação filosófica de Teodoro de Almeida, nada como eu ter é como a geologia, não é? De 1 a 10, os minerais são todos classificados com a dureza do pó de talco e a dureza máxima de 10, que é o diamante. Portanto, a lógica da xiloteca é exatamente a mesma. Eu ter algo de portátil que, em pleno sítio onde eu esteja, eu posso fazer, e estas são as tábuas abertas, são lindíssimas. É uma das coisas. Depois o Museu de Saúde também tem um aparelho de eletroterapia, isto é quando se começa a dar uns choques elétricos para as pessoas ficarem um bocadinho mais calmas, e portanto não eram as pessoas que iam ao hospital ou ao consultório médico, não. O laboratório ia ao sítio e portanto esta ideia de ciência portátil que vai ao sítio, retorna, faz esses relatórios e produz depois muitos artigos para os tais periódicos científicos que existem já na época. Esta questão no Museu Geológico de Lisboa, as fotografias são péssimas, porque são minhas, e são os fresquinhos com as recolhas que foram feitas em África. E isto é a Comissão dos Serviços Geológicos da África. E este é o nosso mais que tudo. Isto é o Laboratório de Química portátil do Instituto Superior Técnico, feito no próprio Instituto Superior Técnico, e que foi uma gentileza da nossa doutoranda Cristina Marques, que está a fazer o seu doutoramento e encontrou esta peça. Isto existe, a fotografia foi tirada no próprio, lá nas arrecadações cheias de pós e foi feita meticulosamente com todas estas caixinhas para fazer as recolhas de águas quando se estava a fazer o levantamento das águas potáveis para Portugal, que é feito pelos engenheiros químicos de água que trabalhavam no Instituto Superior Técnico e que trabalhavam em todo este movimento pragmático, utilitário de conhecer a natureza para a felicidade do maior número, que é a característica que são formatados o século das luzes e as instituições científicas da sociabilidade do século XVIII. E pronto, acabou.
por esta viagem, uma verdadeira viagem, pelos outros sítios que não as universidades, não é? E percebemos que muitas ideias que me parecem novas são ideias que já têm algum tempo, não é? E produziram estes objetos maravilhosos. Eu comecei por não apresentar a doutora Maria de Fátima Nunes, mas já perceberam, ela já foi partilhando aqui alguns passos do percurso. A doutora Maria de Fátima Nunes é professora catedrática da Universidade de Évora, percebemos também, onde se doutorou, embora tenha feito um mestrado na Universidade Nova de Lisboa, como também partilhou connosco. É coordenadora científica do IHC no Polo da Universidade de Évora, diretora de curso de programa de doutoramento de História e Filosofia da Ciência, como também percebemos, é investigadora integrada do IHC, do Grupo de Investigação História da Ciência, da Tecnologia e do Ambiente, investigadora integrada também do Laboratório Associado Interpast. Neste momento é membro do Conselho Científico da FCT e ao longo da sua vida, obviamente, liderou muitos projetos FCT em torno desta questão da história da ciência e da cultura científica e é sem dúvida, como hoje aqui provou, uma das maiores especialistas. Gostaria também de sublinhar o seu intensíssimo e importantíssimo trabalho na orientação de muitas teses de doutoramento, isto é também que faz a ciência, essa é a grande marca, faz a ciência avançar. E por tudo isto, não é? Tivemos acesso a hoje a esta aula e esta partilha tão interessante e tão relevante, e é sobretudo esta reflexão, não é? Que hoje também fazer mais uma reflexão. Passava agora a palavra ao Dr. Quintino Lopes, e vou apresentá-lo para uma gafe. Dr. Quintino Lopes é doutorado em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Évora, na qual também se licenciou, não é? E obteve grau de mestre. É investigador do Instituto de História Contemporânea, do Polo da Universidade de Évora, e coordenador do Grupo de Investigação de História da Ciência, Tecnologia e Ambiente, ao qual eu já passei. Já passou parte? Já passei. O coordenar no Polo, eu faço a parte burocrática chata. Ele faz a parte gira de coordenar cientificamente. A atividade do Dr. Quintino centra-se na história científica institucional de Portugal, entre as guerras e pós-Segunda Guerra Mundial, numa perspectiva operativa e transnacional. Tendo começado parte da sua atividade de investigação, e hoje falávamos sobre isso, são figuras de Armando Lacerda e o Laboratório de Cinética Experimental da Universidade de Coimbra, que aliás está a ser objeto de um projeto financiado pela FCT, que irá dar resultados muito interessantes e irá trazer à vida este laboratório. Foi muito avançado, avançado no seu próprio tempo, e que para muitos é uma estrutura fantástica, uma estrutura super inovadora da Universidade de Coimbra, da que urge voltar a relembrar e a dar a conhecer ao mundo. É autor de livros, de artigos científicos, não é? Publicados em importantes revistas nacionais e internacionais, e recebeu também muitos prémios e distinções. Passava-lhe então palavras ao comentário à lição da doutora Fátima. Obrigado. O meu comentário vai ser praticamente como que aquela primeira questão que é sempre mais difícil de pôr e depois voltei a que se possa exprimir e pôr questões. E é um pouco também dirigido, porque o Carlos falámos antes da sessão e disse-me que nós estávamos alguns projetos, é um pouco dirigido também para preciso por microfone. Oi? Se calhar agora já não é preciso a partilha, não é? Terminar a apresentação de diapositivos. Posso terminar? Porque agora escusamos de estar. Pois, agora escusamos de estar com as caras. Pois. Pronto, agora passa lá. Ativar aqui.
O meu computador. Estará agora? Está? Já? Pronto. E vou ser sintético. Portanto, estava a estudar o financiamento da ciência em Portugal nos anos 30. Na primeira metade dos anos 30 do século XX, apenas entre 1929 e 1936, pela primeira instituição que financiou a ciência em Portugal muito antes da FCT, e embora a FCT tenha um discurso que nasceu quase só perto do 25 de Abril, na verdade nasceu em 1929 com esta instituição, que era a Junta de Educação Nacional, e julgável por ingenuidade minha, como dizia há pouco, que, bom, neste período não vou apanhar muita ciência, muitos cientistas, e deparo-me com centenas de cientistas e alguns laboratórios fantásticos, como nomeadamente um que foi agora aqui comentado, que tiveram aqui em Coimbra, na Faculdade de Letras, considerado o melhor da Europa entre os anos 30 e os anos 50 do século XX, no estudo da fonética experimental, e começo a estudar muitos cientistas, e quando acabo a tese, entre os cientistas financiados pelo Estado português, eram 150 de pessoas, 148 pessoas para ser exato, mas isso são aquelas questões quase como quase quando tiramos a carta de condução temos de saber as medidas dos caminhões todos. Portanto, 150 de pessoas que tinham sido financiados para investigar no estrangeiro, ou meses ou anos. E quando acabei a tese, destas 150 de pessoas estavam estudados 2 ou 3 no máximo. Tinha sido defendido uma tese de mestrado sobre a Branca de Marques, e havia também estudos sobre Egas Muniz, pelo motivo óbvio de ter sido Prémio Nobel da Medicina, e praticamente mais nada. Portanto, isto, nomeadamente para quem é aluno, mostra bem a quantidade de trabalho que há para fazer nesta área do conhecimento, e isto pega exatamente com a comunicação da professora Fátima, no sentido que nós percebemos que há não só o grande nome, o grande cientista, seja Egas Muniz, seja Branca de Marques, seja Armando Lacerda, por exemplo, aqui em Coimbra, também na época, mas há toda uma pleia de atores muito para além do grande cientista. Não só hoje já não temos o grande cientista a ser visto de um modo geográfico, já nem o podemos ver apenas como aquele que produz conhecimento sozinho, isolado, mas há todos estes atores, todos estes colaboradores técnicos, divulgadores de ciência, desenhadores, como também ouvimos aqui, e que faz parte desta universidade without walls. Portanto, esta noção de que o conhecimento tem um caráter coletivo que circula, já não temos estas perspectivas de centro-periferia, e que é do centro que o conhecimento é exportado para a periferia, que o importa criticamente. Não, temos os vários espaços, e aqui fizemos várias viagens transatlânticas, como nós temos vários espaços produtores de conhecimento, muitos atores que produzem conhecimento científico, colaboradores, assistentes, e temos também agentes não humanos. A questão dos laboratórios portáteis acho muito interessante, que é exatamente, não só temos agentes humanos nas universidades, como os não humanos. E muito interessante é como, na minha ótica, penso eu, estes agentes não humanos, por vezes, vão nos dar acesso a estes novos intervenientes. Provavelmente, estudando esses laboratórios portáteis, vamos ter acesso a outras personalidades, outros atores que foram importantes também no conhecimento científico, ou no conhecimento em geral. A minha questão é aqui um pouco, e dado que temos esta perspectiva hoje de uma universidade, hoje, e como percebemos na comunicação, que não vem apenas de hoje, de uma universidade sem muros ou em ligação com um espaço público, onde é que está aqui o limite, ou se é preciso haver limite, ou se tem que haver limite? Eu recordo, e foi muito curioso, a comunicação a começar com os anos 80 e as teses de mestrado sobre Franzini, por exemplo, porque é exatamente nos anos 80 que temos um artigo clássico nesta noção de conhecimento produzido de modo coletivo, o Invisible Technician, do Stephen Shapin, que acaba com uma caricatura fantástica em que ele defende exatamente que a universidade e o conhecimento é produzido por uma pleia de atores, que muitas vezes chegamos a eles até por objetos e por coleções, mas acaba com a senhora da limpeza, com uma caricatura muito interessante, a senhora da limpeza que está dentro de um laboratório a limpar o laboratório e diz: que interessante, estou a ser citada como coautora. Portanto, e a minha questão é, hoje falamos muito, e concordo perfeitamente com, por exemplo, a pesquisa colaborativa, falamos aqui de museus, coleções científicas, jardins botânicos, o Jardim Botânico aqui de Coimbra, falamos em pesquisa colaborativa, é preciso haver limite, não é preciso haver limite, é só os que desenvolvem a razão, são todos que podem intervir, onde é que está esse limite? É uma questão. Agora, se calhar, desligo o seu e eu ligo este. Bom, estamos perante o doutoramento e eu acho que uma das... Pronto, o Quentinho está desligado e eu estou ligado.
Antes de responder essa questão dos limites, eu gosto pouco de ser limitada, portanto, à partida, direi, eu acho que há aqui outra questão que deve ser colocada sobre a mesa. É com que tipo de fontes é que nós hoje trabalhamos? Trabalhar com os laboratórios portáteis que são muito giros, mas significa que estamos a dar às materialidades a mesma importância e a mesma dignidade que os arquivos da Torre do Tombo, o arquivo aqui da biblioteca, estamos num arquivo extraordinariamente importante, não só para a Universidade de Évora, porque tem os processos, toda a gente passou por aqui, e portanto aqui está a Universidade sem muros, porque é daqui que nós vimos buscar muita informação que depois os vamos ver projetados aí por vários sítios do mundo. A primeira questão é perceber que o não limites começa por nós entendermos que hoje as materialidades, e sobretudo a história da ciência, não tem que ter o rótulo logo de património científico. Não tem que ter logo o rótulo de não se mexe, tem que ser preservado, resguardado, catalogado, etc. Mas é nós percebermos que uma etiqueta é uma fonte uma etiqueta de um objeto ou uma etiqueta de uma pipeta pode ser tão importante quanto o catálogo da venda de pipetas que a Alemanha mandava para Portugal, ou o catálogo dos mapas de sala de aula que todos nós provavelmente ainda nos lembramos. E como é que os mapas são fontes extraordinárias para percebermos que eram feitos na Alemanha para ensinar as serras e depois os caminhos de ferro no final da República e ao longo do Estado Novo. Portanto, o Sem Limites passa por nós historiadores hoje já não temos medo de fazer história contemporânea, porque ela é contemporânea e não temos o distanciamento, as ciências sociais dão-nos alguns instrumentos para ultrapassarmos esses medos, mas para o nosso caso, eu acho que perdemos o medo da, das fontes, se não estiverem no tripé, arquivo, biblioteca, museu, já não é fonte. Se estiver no caixote de lixo, e quando eu digo caixote de lixo, são aqueles caixas que muitas vezes são encontradas e que todos nós encontramos. E isso significa que o que é preciso é olhar para estas materialidades de uma outra forma. Eu acho que é tão digno a xiloteca que está aqui em Coimbra, com os diferentes tipos de madeira e que me pode dar tantas, porque a xiloteca depois tem uma ficha, tem registros, tem relatórios, onde é que ela foi usada. Aquela xiloteca pode-se fazer exatamente o mesmo tipo de análise do catálogo de uma biblioteca, de um ilustrado do século XVIII ou de um aristocrata do século XVI ou do século XVII. Quando nós pensamos em todas as metodologias em torno do livro e da leitura, e que temos que analisar as bibliotecas e percebermos o que é que está citado, o que é que está ali, como é que a biblioteca está organizada nas 79 estantes, como está a de Évora ainda pertence a esse modelo, ou quando eu tive que estudar a biblioteca do Franzini, ou estudei a biblioteca dos Guardas-Marinhas, que foi empacotada e atravessou o Atlântico, que é das que está no Rio de Janeiro, se calhar a Xiloteca, ou o catálogo das pipetas que é comprado para fazer funcionar o laboratório de química da Rua da Escola Politécnica, são tão válidos e dão pistas tão importantes e tão consagradas quanto uma investigação dita tradicional. Eu acho que é uma das coisas que deixámos de ter limites, deixámos de ter medo. Pois, a outra questão do colaborativo, eu acho que no colaborativo não tem limites. Acho que o limite se coloca, e estamos aqui estamos todos de história. Vocês são todos em doutoramento, mestrado, ou até em história de qualquer coisa. Pronto, aqui é que eu acho que o colaborativo pode ter alguns perigos. Eu fui formatada desde o Franzini a trabalhar colaborativamente com pessoas que não são de história. São químicos, são físicos, matemáticos, biólogos, é assim, o United Colors of Benetton. E por causa do Franzini, eu participei num projeto europeu em 1998 sobre a reconstituição histórica dos climas. Ia-se buscar o grande homem da Suíça sobre a história dos climas e depois o único historiador era eu. E foi aí que eu percebi que o colaborativo
podia ser perigoso, que tinha que haver limites. Porque como eu era a única historiadora, ou eu fazia vingar os meus argumentos de historiadora e de olhar para as fontes que toda a gente olhava, mas como historiadora, e depois nós historiadores precisamos de sempre tempo, espaço, contexto e o que é que significa os bonecos que estão lá a mexer. O que é que significa, porque é que estavam a pedir uma precisão para chover muito, para chover, porque não chovia há muito tempo. Ou porque é que na Catalunha, em Barcelona, em 1641, o Filipe IV dá uma batelada de dinheiro para os senhores de Barcelona fazerem uma procissão para o Pluvio que dura uma semana, dentro do Estado Barroco. Bem, o Gaston Desmarets, que era o senhor da comunidade, isto era um projeto europeu, o senhor da comunidade europeia queria a viva força que em Évora também tinha que haver procissões para o Pluvio. Bom, mas em Évora não tinha procissões para o Pluvio, tinha exatamente o contrário. A procissão de São Sebastião não sai em janeiro porque as ruas estavam inundadas, enlameadas, e sair da Sé até à universidade, que é a rampa de São Miguel, ainda hoje aquilo é assim, não estava em condições de decoro do ato litúrgico que era fazer sair a procissão. E aí eu percebi que o colaborativo tinha limites. Eu era a única historiadora. E, portanto, todos os outros diziam eu não tinha visto bem os documentos, ou o bolseiro, porque isto era tudo já com bolseiros, não tinham visto bem os documentos. Eu percebi, ou eu faço sentir que um historiador não é igual a um geógrafo, não é igual a um meteorologista, não é igual a um físico, ou então eu estou tramada dentro deste pacote. Portanto, olhei para as datas e pensei, claro que o Filipe IV o que queria era que os senhores de Barcelona estivessem quietinhos, sossegadinhos, entretidos, porque estamos a seguir a 1640, 41. E, portanto, indo buscar depois mais outras fontes. Aí eu acho que o colaborativo do historiador é onde há um perigo, é nós deixarmos e, portanto, passarmos a ser uns papagaios que debitam rigorosamente aquilo que está no arquivo e que os colaborativos engolem porque lhes dá muito jeito para serzirem as hipóteses de trabalho que eles têm. E aí eu acho que é muito importante, de facto, nós historiadores termos o ADN de quando olhamos para o passado, automaticamente nós desconstruímos, automaticamente nós percebemos o que é que está aqui sobre a mesa, porque é que fez, quais são as datas, quem fez. E isso eu acho que é o limite do trabalho colaborativo. Nós, no programa de doutoramento, como o Quintino sabe, um dos grandes desafios é que pá, só 10% é que são pessoas que têm formação em História. O Quintino faz parte dos 10%. As outras pessoas não têm formação em História. Portanto, têm mestrados, licenciaturas em áreas académicas muito diferenciadas. E o grande desafio do grupo de investigação, porque aquilo, de facto, vive muito da investigação que está instalada dos investigadores, é eles perceberem que se tem que transformar como identidade de historiador. Eu acho que a Cristina é um bom exemplo deste laboratório portátil que eu mostrei, que é um dos cóculos da tese. Acho que é um bom exemplo de não perder essa identidade. Da mesma forma, e vocês aqui têm, falei há pouco com a Isabel, as cadeiras de História dão para muitos cursos da universidade. Portanto, relações internacionais, geografia, nós também temos um bocadinho isso e temos que dar aulas a múltiplos. É a mesma coisa, quando dou aulas de filosofia, e temos aquela cadeira de História Contemporânea para Filosofia, eu não quero transformar os miúdos que estão no primeiro ano, uma coisa que se chama Filosofia e Cultura Contemporânea, em historiadores. Deus me livre, já existem muitos. E isso também obriga estas interfaces que nós fazemos de ter muito bem vincado onde é que são os nossos limites, mas depois sermos muito flexíveis para aceitar o que é desconhecido, para aceitar o que é colaborativo, para aceitar aquilo que é fora da escatologia de um programa ou de uma agenda de investigação já toda muito programada. Portanto, os limites eu diria que é não perder a identidade científica de historiador, fora disso, eu acho que não há limites. Baralhei. Não. Sim, eu agora abria ao público, não é? Questões, comentários, perplexidades, e quero colocar a doutora Maria Fátima Nunes, tendo em conta o tema que aqui está a discutir. É um tema muito atual, eu estava a ouvi-lo e estava a lembrar também de algo que está na moda hoje em dia, que é a ciência cidadã. Exatamente.
que é, aqui vimos a sociedade civil também a produzir, mas apesar de tudo uma sociedade civil relativamente especializada e com alguma preparação. Ora, o que a ciência cidadã propõe é algo um bocadinho diferente, embora eu acho que em muitos casos limita o cidadão cientista à coleta de informação, não é? Mas também que se enquadra nesta ideia de levar o saber para lá das instituições que tradicionalmente produzem o saber para outros limites. É um bocadinho também esta ideia, embora aquilo que nos trouxe, sabe, tudo, através das sociedades científicas. É o background. É o background. A minha, desculpe interromper, Isabel, mas gostei muito dessa pergunta. Essa era uma das questões que estava na minha cabeça. E eu disse, bom, eu não vou pôr ciência cidadã porque o que eu estou a fazer aqui é o século XIX. E, portanto, aquilo que me interessou foi obrigar-me a pensar que todo este jargão, que, por exemplo, está neste documento, onde também está a ciência cidadão, há um tempo de maturidade para se chegar aqui. E, portanto, essa ideia de que é o programa da Academia das Ciências, sobretudo quando eles resolvem fazer aqueles relatórios para as memórias económicas. Então, era um programa para melhorar o país, para ir ao encontro das necessidades das coisas. O que nós temos hoje é uma retórica científica de chamar outros nomes e que mudou. E, portanto, eu achei que pôr ciência cidadã para o século XIX em tudo isto era um bocadinho descabido, era capaz de ser anacrónico. Mas fiquei com essa sensação num registro de genealogia das ideias, que é a utilidade pública e o papel do conhecimento científico e o papel do filósofo que depois passa a ser rotulado de cientista. Não são os filósofos que vão aos congressos já vão os cientistas. E, portanto, isto tem a ver com o modelo de universidade, sobretudo a Universidade de Humboldt e depois, por alternativa, com a Universidade Modelo Napoleónica, tem muito a ver com as mudanças que ainda tem o poder e o conhecimento. Mas numa genealogia muito Lovejoy, nós percebemos que há todo um itinerário de longa duração, que é, eu acho que a ciência cidadã, se nós percebermos que é o romper do espaço público, ou sem haver o museu, a biblioteca, o jardim público, desculpem, sim, o jardim botânico que é público, não apenas, sem essa, o teatro, a ópera, sem haver este rompimento de que o espaço privado é secundarizado em função do espaço público, depois a gente hoje não consegue perceber porque é que, óbvio, isso tem que sair da minha torre de marfim e ir a responder aquilo que, ir à noite ou responder aquilo que a sociedade necessita e todos têm que reconverter. Acho que a pandemia também demonstrou isso. Os meus colegas do Hércules que lidam com coisas de álcool e os que estão na Mitra que produzem o vinho e têm todas aquelas experimentações, portanto, tudo quanto pararam de fazer, também estávamos todos em casa, não é? Mas tudo quanto era álcool foi imediatamente reconvertido numa primeira fase para fazer gel e depois o Hércules, que faz aqueles estudos patrimoniais, passou a fazer os testes Covid quando ainda não tínhamos os testes Covid portáteis do supermercado que se comprava para fazer. Portanto, esta ideia de que quando é preciso nós temos que estar dotados de instrumentos necessários e os instrumentos são também o open mind para a transformação e por isso é que eu acho que o colaborativo não tem limites. Mas eles não deixaram de ser químicos, se deixassem de ser químicos aquilo não funcionava. Do álcool não saía um gel eficaz para os hospitais, nessa altura era o gel e ainda não estava para nós limparmos as mãos. Era mesmo para as instituições que precisavam. Muito obrigada.